Muito bem, pessoal, nós vamos continuar os nossos assuntos do quarto bimestre e nós iremos trabalhar o uso dos porquês e ainda um pouquinho sobre a formação de palavras, a redução, ok? Então vamos nessa. Diferentes porquês. Bem, na língua portuguesa, gente, existem 4 porquês e cada um deles tem uma maneira muito peculiar de ser usada. E aí, para a gente poder exemplificar isso, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na tirinha que diz assim: por que é separado? Aí o pai responde: porque não é junto. Aí o menino indaga novamente: mas por quê? E aí o pai responde: o porquê eu não sei. Então você tem aqui a presença dos 4 porquês: porque separado, com acento e sem acento, o porquê junto, acentuado e o não acentuado. Então, vamos dar uma olhadinha nos empregos de cada um deles. O porquê separado e sem acento, ele é usado para fazer perguntas diretas ou indiretas, tá? As perguntas diretas são aquelas que tem um ponto de interrogação e normalmente o porquê ele inicia a oração, ele inicia a pergunta. Por que você fez isso comigo, Mariazinha? Direta, início da frase, tá? Porque é separado, é uma pergunta. Eu só queria saber por que você fez isso, Mariazinha. Você percebe aqui que é uma pergunta, porém não é necessário ponto de interrogação, porque a pergunta é feita de maneira indireta. E aí, normalmente, este porquê, ele vem no meio da oração, tá? Então fica simples de entender. Um outro uso é quando o porquê tem que ficar atento no sentido, gente. É quando o porquê, quando a palavra razão estiver subentendida, tá? Ou quando puder ser substituída pela expressão ou pelos pronomes relativos pelo qual e suas variações, pelos quais, pela qual, enfim. Quando isso for possível, então esse porquê vai ser separado e sem acento. Olha, ele sabe por que você agiu assim. Ele sabe a razão, tá? De você ter agido assim. Uma outra. Este é o sonho por que lutamos a vida toda. Esse é o sonho pelo qual lutamos. Então, essa troca, certo? Nos dá, então, o porquê separado e sem acento. Ok? Então, é bom ficarem atentos aí a essas informações. Elas são interessantes. Porém, a informação mais crucial, eu diria assim, é saber que esse porquê é usado para fazer perguntas, seja direta ou indiretamente. Tá bom? Então vamos para mais um. Porquê agora junto e sem acento. Ele é usado, gente, para dar respostas, tá? É muito utilizado em frases afirmativas para explicar ou indicar uma causa de algo. Então, assim, se você faz a pergunta, você usa o porquê separado e sem acento. Se você vai dar a resposta, e a tua resposta é com o porquê junto e sem acento. Olha só, porquê, olha o porquê aqui é separado, tá vendo? Por que você agiu assim? Olha a resposta. Porque eu não te quero mais. Ok? Porque eu não te quero mais, é a resposta. Mas o primeiro porquê, que é de uma indagação, que é de uma pergunta, ele é separado. E o porquê da resposta é junto. O celular tornou-se parte de nossas vidas porque não vivemos mais sem ele. E aí você tem esse porquê indicando então uma causa, ok? Entre logo porque vai chover. Então eu estou explicando o motivo ou a razão de entrar logo porque vai chover. Então esse porquê ele é basicamente para justificar, tá? Explicar ou dar alguma resposta. Simples. Quando você faz a pergunta, você utiliza então o porquê separado, sem acento. Quando você vai dar uma resposta, ou justificar, ou explicar, aí você utiliza então o porquê junto e sem acento, tá? Vamos pro terceiro aqui, o porquê separado acentuado. Este aqui é usado em finais de frases, tá? Sejam elas interrogativas ou não, não importa. Ok? Mas vai sempre terminar uma frase, mesmo que seja só o porquê, só ele.
Mas se for apenas ele, então ele vai encerrar uma frase, tá? Então vamos lá. Por que você agiu assim? A resposta, por quê? Isso foi uma resposta. Aí você me diz, professor, mas a resposta não é para ser junto e sem acento? É verdade, mas como esse porquê veio no final, ele terminou a frase, então ele deve ser colocado separado e acentuado, tá? Olha outro aqui. Vocês ainda continuam assim? Por quê? E agora ele fez uma pergunta, tá? Agora foi uma frase interrogativa. Por quê? Veja que ele encerrou a frase também, tá? Então fica atento a esses detalhes aqui, viu? Diga por que você foi embora. O porquê acima, ele é separado porque é uma pergunta indireta. O outro responde, por quê? Eu não sou obrigado a dizer. Então veja que ali, ó, aquele ponto de interrogação, este ponto de interrogação, ele encerra uma frase. Então, ele começou e encerrou. Mas você vai dizer, professor, ele não está no início? Ele começou uma frase e foi encerrado com um ponto de exclamação. Então, é o fim. Começo e fim ao mesmo tempo. Por isso que ele é usado separado e acentuado. Tem um detalhezinho que eu quero que vocês fiquem atentos, certo? Vou explicar no próximo porquê. No caso vai ser agora. Porquê junto e acentuado. Este aqui é muito simples de entender, gente. Ele sempre virá acompanhado por um determinante. Nós já estudamos isso. Um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo. Ele sempre vem acompanhado por uma dessas classes gramaticais. E aí ele é considerado então um substantivo. Fica fácil, né, de entender. Se acharmos um pronome, um artigo, um numeral ou um adjetivo, esse porquê será sempre junto e acentuado, tá? Tem o mesmo significado de um motivo. Então é só prestar atenção no sentido da oração, da frase. Olha o exemplo. Quero saber o porquê dessas suas atitudes. E aí se você substituir, você vai dizer, quero saber o motivo dessas suas atitudes. Tá? Dê-me 3 porquês para não demiti-lo. Então você percebe o seguinte, olha, o primeiro porquê, antes dele veio um artigo. Então ele é junto e acentuado porque ele é considerado então um substantivo. O segundo, na segunda frase, você tem aqui, ó, 3, que é um numeral, 3 porquês. Olha só, ele me deu um lindo porquê para ir viajar. Esse porquê é um motivo. Ele me deu um lindo motivo para ir viajar. Então, lindo é adjetivo. Percebem? Até então, estou usando artigo, numeral e um adjetivo. O meu porquê é melhor que o seu. O meu porquê significa o meu motivo é melhor que o seu. Ok? E aí lá vai uma dica, preste atenção. Este é o único porquê junto e acentuado que pode ir para o plural. Os demais não irão para o plural em hipótese alguma. E tem um outro detalhe, gente. O porquê junto, o porquê separado e acentuado, se aparecer no final da frase, e antes dele vier uma dessas classes gramaticais, então ele deve ser colocado junto e acentuado, viu? Fiquem atentos a essa informação que é interessante. Então é isso, gente. Os porquês, apesar de serem 4 porquês, não são difíceis de usar, tá? Se prestarmos atenção nos detalhezinhos, nas explicações, nós conseguiríamos usá-los em qualquer circunstância, tá bom? E aí a gente vai entrar um pouquinho na formação de palavras, redução. Quando eu falo redução, eu me refiro a pegar uma palavra grande e colocá-la menorzinha. É uma redução, tá? Então observa aqui essas palavras. Vamos lá. Telefone. E alguns chamam de fone. Gente, passa o fone para mim. Então, você percebeu que o telefone foi reduzido para fone. Japonês, a gente diz o japa. Né? Português, a gente diz o portuga, falando de nacionalidade. Aquele é um portuga. Então, ele é português. Então, assim, a redução acontece quando nós retiramos ou eliminamos parte de uma palavra. E aí, se você retira ou elimina parte de uma palavra, vai causar, logicamente, uma redução no seu tamanho.
Por isso que é uma formação, é uma palavra nova, certo? Mas ela foi reduzida, ok? A partir de outra. Preste atenção que esse ramo, essa informação, essa ideia, ela entra no campo da linguagem informal, viu? Porque japa é uma linguagem informal e portuga também. O fone já é utilizado bastante, mas ainda está dentro de uma linguagem informal, tá bom? Preste atenção para não confundirem, viu? Então vamos lá. Vejamos alguns exemplos de redução de palavras. Metropolitano, a gente diz metrô. Extraordinário, extra. Aquilo que é extra é porque é extraordinário. Otorrinolaringologista, a gente chama só de otorrino. Hoje eu vou ao otorrino. Pneumático, a gente chama de pneu. Pneu. Não é pneu, porque pneu é aquele negócio lá do carro, tá? É pneu. Florianópolis, então é Floripa. Delegado, a gente diz delega. Professor, tem fessor, que é uma expressão muito informal mesmo. E prof, que as pessoas usam com frequência. Flamengo, a gente diz flá. Fluminense, a gente diz flu. É por isso que existe, então, o clássico fla-flu. Ok? Então, vocês lembram da tirinha que vimos no início da aula? É essa daqui, ó. Por que separado? Porque não é junto. Mas por quê? Porque o porquê eu não sei. Tá? Você agora é capaz de explicar o uso de todos os porquês? Explique com suas palavras o emprego deles na tirinha. Então, o primeiro porquê. Por que ele é separado e sem acento? O segundo, por que ele é junto e sem acento? E a fala do menino. Por que esse porquê na fala do menino no segundo quadrinho é separado e acentuado? E o último porquê. Por que ele é junto e acentuado? Vocês devem fazer isso no caderno. Não precisa copiar a tirinha, tá? É só colocar os porquês e explicar por que ele é separado e acentuado, por que ele é junto e acentuado, por que ele é separado sem acento e por que ele é junto e sem acento, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.